Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero falar sobre um fato ocorrido há uns 4 dias atrás, que foi o assassinato de Charlie Kirk, um americano que fazia um trabalho de conscientização, né, do ponto de vista político. Ele ia às faculdades, né, e conversava com os jovens, né, na tentativa de trazer um pouco de clareza em relação à política. E, e dessa forma ele acabou levantando muito ódio da parte do pessoal de esquerda lá, né? E há uns 4 dias atrás ele recebeu um tiro à distância, né, em torno de 150 metros aproximadamente, 200 jardas na medida americana, e que acertou no colete à prova de bala e respingou e acertou o pescoço dele, né, levando ele à morte alguns horas ou minutos depois, eu não sei exatamente o tempo que levou. Mas o fato é que, infelizmente, ele morreu, deixou a mulher e 2 filhos, né, uma menina e um menino pequeno. E isso foi uma situação bastante complicada, né, do ponto de vista social, porque puxou muita revolta, né, do pessoal do lado da direita. E o que acontece? Ele não estava agredindo ninguém, ele estava discutindo ideias, né? E ideias não machucam ninguém, palavras não machucam ninguém, né? E por outro lado, o pessoal da esquerda está dando graças a Deus que ele morreu, né? Então, até alguns brasileiros aqui, teve um médico no Nordeste, tem o Peninha, que é um historiador do Sul, tudo comemorando a morte dele. E esses dois caras já foram banidos dos Estados Unidos, né? Porque o Trump também, como essa gerou uma comoção nacional, né? Trump tá em cima do pessoal, né? E, e o que que acontece? Essa morte gerou uma revolução, né? Um transtorno para todo mundo. Então, até para o pessoal da esquerda tá sendo pior do que imaginava, porque eles pensavam que iam calar o Charlie, né? E o que aconteceu foi que virou um rebuliço e todo mundo tá falando disso e muitas pessoas, até pessoas que estavam meio na região do centro ali, né, da política, tá pensando o que está acontecendo com a direita, o que está acontecendo com a esquerda, por que essa questão da violência é tão alta, né, na parte da esquerda e tentativas de assassinato do próprio Trump, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero ficar no mundo das ideias, que é o seguinte: todo mundo, todo ser humano é um ser humano, certo? Todo mundo é igual, né? Não tem diferença. O que difere uma pessoa da outra o campo das ideias. Mas o campo das ideias é uma parte subjetiva. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem seu campo, né? Cada ser humano vive num túnel de realidade. E quando você liga o seu túnel de realidade com outras pessoas, acaba gerando pequenas bolhas, né? Pessoas que concordam, que pensam parecido, né? E o que está acontecendo com essa questão de discussão política, está havendo duas bolhas, né? A bolha da direita e a bolha da esquerda. E isso está gerando um conflito muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O Brasil, com essa questão de polarização de direita e esquerda, está também aumentando muito essa pressão, né, social. Né? E então, voltando, eu quero deixar claro em relação ao mundo das ideias, onde a gente vai chegar com isso. Que as pessoas elas têm que olhar o outro como um ser humano igual a você. Né? Você é um ser humano, o outro é igual. Tudo que você pensa, que você sente, o outro também pensa e sente. Né? Mas o que interfere é que as ideias são diferentes, mas as ideias é uma parte que é além do ser humano, então cada um tem o seu campo. Né? Não justifica você ter um outro como seu inimigo só porque ele pensa diferente, né? Se ele não te atacou, se ele não usou nada contra você, e ele só tem uma ideia diferente, não tem motivo, né, de você odiar. E o que aconteceu foi um crime de ódio, né? Um crime de ódio. O fato do cara a 150 metros atirar com um fuzil para eliminar o outro, né, o Charlie Kirk, é algo realmente movido a ódio, né, e isso fica a reflexão, né, o quanto que a ideia do outro, o quanto que o jeito de pensar do outro faz com que você fique com tanta raiva. Já parou para pensar qual que é a questão da sua raiva? Porque não é o outro. A raiva que você sente do outro está relacionada só a você. Né? Não, o outro, você pode associar um gatilho, né? Mas a raiva sai primeiro de você.
Então, mas é nesse campo que eu quero chegar. O quanto que a gente ter o outro com ideias diferentes, com posições políticas, com visões de mundo diferentes, faz com que você dispare num campo de raiva, de ódio, a ponto, no caso ali, né, que foi um extremo, né, de, de eliminar, né, de matar o outro. O que nós estamos vendo no Brasil em relação a esse assassinato é que muitas pessoas estão comemorando, né, apesar de o cara ser dos Estados Unidos, não ser uma pessoa, né, do nosso cotidiano. Eu estava vendo alguns vídeos dele. Eu não conhecia ele, né? Eu confesso que eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar dele, mas eu pesquisei, né? E ele era um cara que ia nas faculdades, né, para conversar com as pessoas de forma aberta, trazer as ideias e deixar as pessoas também é, explanar suas ideias, né? Geralmente do ponto de vista do espectro esquerdo, né? Da política, e ele meio que de direita conservador, né? Mas ainda assim, ele não agredia ninguém. E pelo que eu vi em alguns vídeos, ele não humilhava ninguém. Ele mostrava as realidades, que às vezes as pessoas têm uma ideia de um assunto XYZ que não é real. É só uma ideia na cabeça dele. E na realidade é outra coisa. Né? Quantas vezes a gente já teve uma, uma perspectiva de alguma coisa, só que na realidade aquilo ali era diferente. Né? Depois de um tempo você fala, pô, eu estava pensando de um jeito, aquilo ali é outra coisa. Né? Então, fica aí um ponto de reflexão que é o quanto que o outro, né, pensar diferente faz você odiá-lo, né? O quanto que o jeito do outro se movimentar, agir, pensar, refletir, falar interfere em você, o quanto que isso é grave para você, a ponto de você agredir o outro ou discutir com o outro só porque o outro pensa diferente, né? É o que está acontecendo muito no Brasil hoje. Essa questão de polarização de direita e esquerda, né, faz com que as pessoas fiquem com muita raiva, né? Tem muito lá a questão, né, da direita, da esquerda, as pessoas se odeiam, mas são só pontos de vistas, né? Na verdade, somos todos brasileiros, estamos no mesmo país, né, dentro das mesmas fronteiras, né? E isso foi um assunto que está sendo muito discutido nos últimos dias. Fica aí uma posição de reflexão, o quanto que o jeito de pensar do outro interfere em nossas vidas, né? Então era isso que eu queria deixar, só um ponto de reflexão mesmo. Quem não conhece o Charlie Kirk, né, hoje falecido infelizmente, pesquise sobre, vale a pena entender um pouco sobre a posição dele, né, e ver o quanto que isso né, o quanto que esse o jeito dele ser, né, de ele falar, de conversar, o quanto que isso gerava uma discórdia entre as pessoas a qual ele ia discutir, né, a ponto de alguém planejar a morte dele, né. Fica aí, gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, né, acione a sinetinha para receber novos vídeos. Toda segunda-feira, vídeo aqui no canal, tá? Obrigado, fui!